Olá, nós vamos conversar hoje sobre a Convenção de Haia de 1980 sobre a subtração internacional de crianças. E quem conversa conosco é a advogada Janaína Albuquerque, especialista nesses aspectos da subtração. Olá, Janaína, seja bem-vinda ao Cidadania Mulher. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Olá, Roberta. Muito obrigada a você pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Janaína, vamos começar falando sobre o que é essa subtração internacional e o próprio termo, subtração, que é o mais adequado, que às vezes se fala sequestro, mas essa não é a palavra mais indicada, não é isso? Exatamente. Então, a subtração internacional de crianças, ela se refere à prática de levar uma criança para um país diferente de onde ela mora, sem autorização judicial ou parental, ou de ficar com essa criança nesse país além do período autorizado. E tem se tornado um problema cada vez mais frequente diante do aumento das famílias internacionais e do deslocamento das crianças através das fronteiras. Muito comumente se refere a isso como sequestro, mas essa é uma terminologia anacrônica, inapropriada. Porque, na realidade, quando a convenção foi elaborada, chegou-se à conclusão de que isso dava a intenção de parecer que era um crime ou era muito estigmatizante para o genitor que subtraía a criança. E, portanto, fizeram ajustes. Em inglês se fala abduction e em francês se chama enlèvement. Mas quando foi traduzida para o português, não se atentaram a essas questões e ficou aí registrado como sequestro. Então, a gente tem o decreto 3.413, que incorporou a Convenção no Ordenamento Jurídico Brasileiro, porém, ficou registrado como sequestro e para fazer essa alteração tem um procedimento burocrático, teria que fazer uma emenda constitucional. Então, na prática, hoje, não se utiliza mais sequestro, mas o mais recomendado é falar subtração. Porque o próprio documento, a convenção, é justamente sobre os aspectos civis, não é sobre o crime, sequestro seria mesmo um crime, essa questão civil entre os pais. Exatamente, porque a convenção, ela cria um mecanismo para a repatriação da criança, mas sem qualquer repercussão punitiva em relação aos genitores. Então, a convenção ela se resguarda aos aspectos civis, apesar de que isso não impede que os países tomem providências internas para poder tornar isso em um crime. Então, no Brasil, não se considera, na prática, a subtração como um crime. Mas isso é o contrário em diversos países europeus, e nos Estados Unidos, no Canadá. São todos os países que criminalizam. Então, existem repercussões para isso, mas elas não estão conectadas, de fato, à própria convenção. Agora, como a gente disse, a convenção é de 1980, Depois ela ainda demorou um tempo para entrar em efeito e aqui no Brasil ela foi ratificada pelo Congresso em 99 e entrou em efeito a partir de 2000, Teve, assim, muita coisa mudou, nesse tempo, como você mesma falou, a própria, quando estava sendo elaborada, parece que eram outras questões, eram mais assim os pais que fugiam com os filhos. Explica um pouco como é que são essas preocupações e o que mudou nesse tempo. Claro. Então, quando a gente olha para o cenário de 1980, a gente vê um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. Era um mundo menos globalizado, as pessoas viajavam menos, eram outros recursos tecnológicos, outras possibilidades de viagens internacionais. Então, a gente se via num cenário também, historicamente falando do ponto legislativo, que começavam a ser implementadas leis sobre divórcio, e, em decorrência disso, leis sobre guarda, e o cenário estava se ajustando para essas mudanças sociais. E, portanto, começaram a surgir algumas situações, principalmente entre países mais vizinhos, de pais que levavam as crianças, mas pais homens, no caso, não pais no sentido de genitores. Eles levavam a criança para outro país na expectativa de que eles conseguissem uma decisão de guarda mais favorável para si. Então, a figura do genitor subtrator era justamente essa, um pai. Só que com o passar do tempo, mais ou menos na década de 90, esse cenário mudou. E aí as subtrações começaram a ser mais cometidas por mães. E hoje em dia, os dados mais novos, eles indicam que pelo menos 3 em 4 subtrações ao redor do mundo são cometidas por mães e que a violência doméstica é uma das motivações mais frequentes.
O que acontece de fato é que essa convenção ela foi elaborada para ser um procedimento mais rápido de retorno das crianças. Então, ela tem regras um pouco diferentes, o que significa que, constatada a subtração, a criança tem que retornar e existem 5 exceções para esse retorno, mas a violência doméstica não é uma delas, porque não foi um problema considerado pelos legisladores lá na década de 80. Então, a sua atuação, então, é nesse sentido, assim, de incluir esse contexto da violência doméstica? Seria isso que está faltando? Exatamente, acho que muitas coisas estão faltando, porque também é importante entender, Roberta, que a gente vivia num cenário normativo muito diferente nessa época. Basicamente, a nível internacional, a única convenção que existia naquela época era a CEDAW, que é a Convenção para a Eliminação de Discriminação contra as Mulheres. Não existia convenção sobre os direitos da criança, não existia convenção de Belém do Pará, isso tudo veio depois. E até o próprio quadro normativo brasileiro, ele se robusteceu depois da década de 80. A gente teve a Constituição, teve o ECA, teve a Lei Maria da Penha, que são todos instrumentos supervenientes à Convenção de 1980. E isso fez com que a redação e a interpretação ficassem enrijecidas, porque quando a gente fala de um tratado internacional, tem sempre uma tensão entre você resolver o problema ao qual a convenção se destina, mas ao mesmo tempo você garantir que a convenção ela seja aplicada de forma uniforme entre todos os países signatários. E, portanto, isso leva a uma interpretação mais restritiva. E é por essa razão que a violência doméstica ficou de fora. Mas hoje em dia tem muito debate em relação à inclusão da violência doméstica. Eu não diria que é o único problema relacionado à aplicação da convenção, porque, como eu disse, o quadro normativo se robusteceu muito desde então tem outros pontos a serem desenvolvidos, mas certamente o ponto mais candente dessa discussão toda é a violência doméstica. Porque são casos, a violência doméstica parece que assim, a mãe, às vezes, os próprios filhos também sofrem violência doméstica e aí a mãe quer fugir, voltar para o Brasil justamente para fugir da violência doméstica. É mais ou menos esse o contexto. Exatamente. É preciso desconstruir essa impressão que a gente tem dos países estrangeiros no que diz respeito a ser um país mais desenvolvido ou mais seguro do que o Brasil, porque essa não é a realidade. Eu advogo entre Brasil e Portugal, mas eu também sou coordenadora jurídica da Revibre Europa, que é uma organização que ajuda mulheres brasileiras em situação de violência no exterior, e a gente tem muito contato com essas situações e a gente vê um cenário muito diferente do que chega até o Brasil. Porque, de fato, a legislação brasileira é a mais avançada do mundo em termos de proteção da violência doméstica, o que significa que a gente está diante de uma mulher que ela mora em um país estrangeiro, onde as leis são fracas, onde ela sofre múltiplos tipos de vulnerabilidade somente por ela ser uma mulher migrante e por onde ela vai ter muita dificuldade em acessar os mecanismos de proteção desse Estado. Então, por exemplo, uma mulher migrante, ela tem muita dificuldade, se ela não fala a língua local, de sequer chamar a polícia, de fazer um registro de ocorrência. Não tem garantia de que vai ter alguém para acompanhar ela, para poder fazer a tradução enquanto ela relata o que aconteceu com ela. E, além disso, a gente não pode desconsiderar a intensa discriminação antimigrante sobre essas mulheres, porque elas vão ser lidas pelo sistema de uma forma prejudicial. Elas vão ser interpretadas como mulheres que têm o pavio curto, que elas são muito emotivas, que elas não têm condição de cuidar da criança, às vezes elas são dependentes financeiramente do parceiro, elas têm uma dependência do status migratório, que significa que se elas tomarem a decisão de separar e de sair dessa casa, ela não vai ter para onde ir, ela vai ficar numa situação imigratória irregular, ela não vai ter renda e disputar a guarda nesses termos é uma missão impossível. Então, ela se vê obrigada ali, compelida a tomar uma medida. E a gente tem também uma certa presunção quando a gente lida com essas situações internacionais que a nossa nacionalidade brasileira vai nos fornecer proteção, simplesmente por sermos brasileiros. Mas não é isso que ocorre. De fato, o que eu mais me deparo de longe, em todos os casos que eu recebo, são mulheres que elas regressam para o Brasil, elas entram com um processo de guarda, mas isso não trava o processo relacionado à subtração internacional. Então, ela se vê diante de um processo que ele é muito complicado, ele é muito denso, muito traumatizante, mas que não tem que ser lidado como um processo de família comum, porque não é um processo de guarda, é um processo muito diferente. O Senado instalou uma subcomissão
para debater, né, uma subcomissão temporária justamente sobre a Convenção de Haia e a subtração internacional de crianças, né? Como você estava explicando, né? Assim, a convenção, qualquer alteração nela tem que ser ratificada por todos os países. Assim, na verdade, o que a gente pode fazer é mexer na legislação aqui no Brasil e a nossa interpretação sobre a convenção. É mais ou menos isso? Exatamente. Alterar o texto da convenção não é possível, porque para poder fazer isso, exige todo um procedimento e trâmite extremamente burocrático e muito difícil de se alcançar, porque essa convenção ela faz parte de um arcabouço de tratados internacionais da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, que é um organismo internacional, tal qual a ONU, mas para o direito internacional privado, que trata dessas questões de direito internacional de família. Então, a convenção ela é resguardada por esse organismo, que tem os seus procedimentos, trâmites, reuniões para discutir como é que ela está sendo implementada e monitorar como é que isso está acontecendo nos países signatários. Só que tudo no âmbito da Conferência da Haia é decidido no consenso, o que significa que se um país se opor, não vai adiante. E ter consenso nesse assunto é muito difícil. Assim, no cenário atual, é impossível. Eu tenho a oportunidade de participar dessas discussões a nível internacional e o Brasil é, de longe, o país que mais se posiciona favoravelmente a uma ampliação interpretativa da Convenção. Então, nesse momento, não é um cenário muito aberto ou favorável para qualquer alteração no texto da Convenção. Todavia, isso não impede que os países signatários adequem a interpretação da Convenção para que ela possa refletir os problemas associados ao que acontece naquele país. Então, portanto, o Brasil está tomando essas providências, principalmente através do PL 565 de 2022, que está sendo apreciado pelo Senado nesse momento, e também está sendo discutido pelas duas ADIs, no ADI 4245 e ADI 7686, pelo Supremo Tribunal Federal. Explica para a gente o que são, o que dizem essas propostas. Vamos lá. O PL 565 de 2022, ele é originário da Câmara dos Deputados. Ele foi apresentado pela então deputada Celina Leão e ele inclui a violência doméstica como uma hipótese explícita de exceção. Mas eu acho que eu preciso explicar um pouquinho o que é uma exceção e como funciona a convenção nesse sentido. Porque a regra geral da convenção é muito clara. Constatada a subtração, a criança tem que retornar. E como é que essa subtração ela é constatada? Primeiro, tem que verificar se o país para o qual a criança deve retornar é considerado como o país de residência habitual da criança. Então, basicamente, é o país onde a criança tem vínculos mais fortes, os vínculos mais próximos. E depois tem que constatar se essa subtração ocorreu em violação ao direito de guarda do genitor que pede o retorno da criança. E essa determinação da guarda tem que ser ali instituída tal qual a lei do país de residência habitual. E isso, muitas vezes, inclui o direito de decidir sobre o local onde a criança vai residir. Depois, passa-se a uma análise das exceções, ou seja, as hipóteses que podem impedir a repatriação da criança, e são 5. A primeira delas fica no artigo 12, que fala sobre a integração da criança, contanto que o pedido tenha ocorrido fora do prazo de 1 ano. Então, passado 1 ano da subtração, o genitor abandonado ele tem aí um período para poder requerer o retorno da criança e, passado esse período, aí sim pode alegar a integração da criança. O artigo 13, parágrafo 1º, a linha A, que fala de um consentimento com concordância posterior ou não exercício efetivo do direito de guarda pelo genitor abandonado. O artigo 13, parágrafo 1º, a linha B, que é esse que fala da situação de grave risco de ordem física ou psíquica ou da criança ficar numa situação intolerável. E é sob esse artigo que se discute principalmente o problema da violência doméstica. O artigo 13, parágrafo 2º, que fala da oposição de uma criança que tenha atingido idade e grau de maturidade suficiente para poder se manifestar sobre essa recusa. E o artigo 20, que fala de uma situação de violação dos direitos fundamentais do Estado requerido. Então, a violência doméstica ela se encaixa mais ou menos em 2 exceções, nomeadamente o artigo 13, 1b e o artigo 20, uma leitura conjunta dos dois. E, portanto, a violência doméstica ela não é explicitamente mencionada como uma exceção, mas se o PL 565 de 2022 for aprovado, ele diz ali
nos seus primeiros artigos, que a violência doméstica é considerada como uma exceção à luz do artigo 13, parágrafo 1º, linha B. E o projeto de lei, ele ainda não está finalizado, ele já sofreu algumas modificações desde que ele chegou ao Senado e provavelmente vai sofrer mais algumas, depois ele vai ser aprovado e voltar para a Câmara para ser votado novamente. E se ele mantiver a redação atual, ele também traz algumas considerações importantes, porque na hora de provar a violência doméstica, as evidências são muito difíceis de obter. Quando a gente está falando de um sistema que mal tem lei sobre violência doméstica, que não tem uma estrutura de violência para atender as vítimas de violência doméstica, obter provas é extremamente difícil. A gente está dizendo países estrangeiros que não têm, por exemplo, uma previsão explícita do que significa violência psicológica, violência patrimonial, violência administrativa, violência moral, que nem sempre a violência doméstica requer a violência física. Na verdade, a violência mais frequente é justamente a violência psicológica, que é a mais difícil de provar. E se essa mulher não consegue registrar uma ocorrência, não consegue uma medida protetiva, vai ser muito difícil. Isso de delegacia da mulher, de varas de violência doméstica, é muito típico do Brasil. Não existe fora do Brasil. Então, esse PL ele traz algumas considerações sobre outros tipos de provas que podem ser fornecidos por essas mulheres para poder comprovar uma situação de violência doméstica. Por exemplo, relatórios do serviço social, relatórios de organização da sociedade civil, tentativas de registrar uma ocorrência, tentativas de obter uma medida protetiva, porque essa questão das provas é realmente muito delicada. Além disso, as duas ADIs, elas foram propostas em momentos muito distintos e em cenários também um pouco distintos. A ADI 4245 ela foi apresentada, salvo engano, em 2009 pelo antigo partido DEM. E ela ficou adormecida nesse tempo todo até ela ser retomada em 2023, ou início de 2024, pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E é uma ADI que ela fala da aplicação da Convenção de uma forma mais abrangente. Então, ela fala basicamente da interpretação conforme da Convenção à luz dos princípios constitucionais e principalmente em relação ao artigo 227, que fala sobre a proteção integral da criança. Mas tem aí 7 pontos, salvo engano, a ADI que ela pede, são várias circunstâncias, ela não foca exatamente na violência doméstica. As audiências dessa ADI para sustentações orais ocorreram em maio do ano passado e o julgamento estava marcado para agosto do ano passado, 2024. Entretanto, em julho de 2024 foi apresentada a segunda ADI. E essa segunda ADI, ela foi ajuizada pelo partido PSOL e ela foca, de fato, na questão da violência doméstica e na suspeita de violência doméstica. Então, a ADI 7686, as audiências aconteceram em fevereiro de 2025 e o julgamento foi marcado das duas para o dia 28 de maio de 2024. E como funciona quando tem uma suspeita, assim, ou essa questão... A pessoa foi, né, assim, subtraiu a criança. Isso vai para a justiça, né? Assim, vai ter um juiz que vai interpretar tudo isso, né? Apesar de ter lá no texto da convenção, né, assim, prevê o retorno imediato das crianças, mas esse imediato é depois de serem avaliada a situação, não é isso? Ou deveria ser, pelo menos, né? Deveria ser, Roberta. A resposta deveria ser. Porque esse processo, na verdade, ele não começa na fase judicial. Teoricamente, esse processo ele tem duas fases, uma administrativa e uma judicial. Porque quando os países assinam a convenção, eles designam um órgão do governo para poder unificar esse tipo de demanda que chama autoridade central. No caso da Convenção de 1980, a autoridade central chama CAF e fica no Ministério da Justiça. Então, o trâmite seria: o genitor abandonado procura a autoridade central do país de residência habitual, essa autoridade central monta um dossiê com informações, documentos fornecidos pelo genitor abandonado, envia esse pedido para a autoridade central do Brasil e a autoridade central do Brasil entra em contato com o genitor subtrator para poder iniciar tratativas de resolução amigável da situação. Isso nem sempre é possível. Se não for possível, de fato, obter o retorno voluntário da criança, o processo é enviado para a AGU, e a AGU ingressa com uma ação de busca e apreensão na Justiça Federal. Mas a AGU não representa o genitor abandonado. A AGU representa os interesses do Estado brasileiro em cumprir com a convenção. Tem uma tecnicalidade. O genitor abandonado
pode se fazer representado por um advogado próprio. E o genitor ou genitora subtratora tem que buscar a Defensoria Pública ou contratar um advogado próprio para poder se defender nesses processos. Mas, como eu disse, são processos muito diferentes e, via de regra, deveria ser assim, deveria haver uma análise minuciosa dessas exceções para garantir que os direitos das crianças e das mulheres não estão sendo violados. Mas, na prática, não é isso que acontece sempre. Eu, por exemplo, acompanho um caso de uma mãe que teve os filhos retornados por uma medida liminar em menos de 5 dias. E a gente estava falando de uma mãe que era vítima de violência doméstica e filhos com transtorno do espectro autista. E isso não foi mencionado ou considerado no processo antes de devolver essas crianças ao pai. Portanto, são situações muito críticas e realmente fora do comum, mas não deixa de acontecer. E essas medidas todas, elas dizem respeito, elas valem até os 16 anos, né? As crianças, ou aí já não mais tão crianças, os adolescentes maiores de 16, isso não se aplica. Isso, exatamente. Então, a convenção, ela para de fazer efeito quando o adolescente atinge 16 anos, mas antes disso também, aí já se considera que a partir de certa idade, as crianças, adolescentes têm idade, maturidade para se manifestar. Pela lei brasileira, as crianças começam a ser escutadas a partir dos 12 anos de idade. Mas não necessariamente isso significa que a opinião da criança vai ser decisória. Existem casos em que vai se averiguar que essa decisão não compete a uma criança e sempre quando se levanta essa possibilidade da criança tomar a decisão, de fato, além de ser muito problemático de escolher um lado de um pai ou de outro, surgem aí algumas discussões relacionadas à possível manipulação da criança, de uma certa lealdade da criança. Então, são sempre alegações muito delicadas e difíceis de conduzir. Agora, como você falou, né, tem essas particularidades nacionais, assim, de certa forma, pela lei brasileira, né, se no passaporte brasileiro da criança não tiver explícito que ela pode viajar sozinha ou só com um dos genitores, ela nem pode sair, né, porque precisa estar com o pai e a mãe. Então, assim, isso, na verdade, essas subtrações só acontecem em lugares que a lei permite, né, que ela possa sair do país só com a mãe ou só com o pai. Esse é um assunto complicado. Eu vou tentar não ser muito técnica com relação a isso, mas existe uma diferença relacionada à autorização de viagem, autorização de passaporte, porque, na verdade, a lei que vai reger essas circunstâncias relacionadas ao cotidiano da criança é a lei do país onde a criança mora. A questão da inscrição da autorização de viagem no passaporte é para sair do Estado brasileiro. Mas não necessariamente essa autorização do passaporte brasileiro vale para que a criança saia de um país estrangeiro em direção a outro. É mais para a saída da criança do Brasil. Morando a criança no Brasil ou não. Então, é um pouco difícil de entender, tem que ir no caso a caso. A questão é que essa autorização de viagem, na verdade, ela acaba gerando muitas dúvidas. Ela mais... Nesse ponto da subtração, ela mais atrapalha do que qualquer coisa, porque facilmente se confunde a autorização do passaporte com uma autorização de viagem com o intuito de permanência no país, né, no Brasil. Então, é muito comum que eu escute de mães dizendo, não, mas eu tinha autorização, eu vim de forma lícita, eu vim para o Brasil, não desautorizei ninguém. Mas, na verdade, não é assim, porque a autorização do passaporte é somente para viagens temporárias, e não uma autorização para realmente se estabelecer no Brasil. A gente falando assim sobre a convenção, parece que são muitos problemas, mas assim, só para deixar claro, a convenção, a ideia da convenção, a proposta é justamente proteger as crianças, né? É só uma questão de ajuste aí da interpretação, não seria isso? É um pouco mais profundo do que isso, Roberta, porque, de fato, a convenção, ela fala no princípio dos melhores interesses da criança, mas ela também parte de uma presunção, que é muito forte. E a presunção da convenção é que os melhores interesses só podem ser garantidos se a criança for retornada ao país de residência habitual. É aí que mora a dificuldade, porque o princípio dos melhores interesses, ele também foi restringido em função dessa interpretação padronizada da convenção. E isso faz com que os juízes sejam muito resistentes em ampliar a interpretação justamente por conta dessa orientação.
Nós do Brasil temos uma visão muito mais abrangente dessas circunstâncias, porque nós temos valores, princípios, leis que substanciam esse pensamento, mas fora não é assim. É uma luta constante dizer que a violência doméstica também é uma violência contra a criança, porque nos casos de subtração, o que de fato acontece é que se diz, apesar de existir provas de violência doméstica contra a mãe, não há nada que prove que isso afeta a criança. Mas nem todos nós pensamos assim. E fora do Brasil, isso é pacificado. Eu já ouvi diversas vezes que não é porque o pai é um mau marido que ele é um mau pai, e que não necessariamente isso se estende para a criança. Existe uma fragmentação desses processos fora do Brasil, o que acaba invisibilizando as vítimas e invisibilizando a violência. Portanto, é uma luta constante ter que provar que as crianças são de fato afetadas por isso, que parece uma coisa basilar, parece uma coisa intuitiva, mas não é. É justamente essa orientação para que não estendam demais, porque o objetivo é muito claro, é retornar as crianças para o país de origem. Então, a gente está vendo que ainda tem muito assunto a ser debatido. Vamos acompanhar aí esse debate na subcomissão ligada à Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, né, sobre a Convenção de Haia. Janaína, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania Mulher sobre esse assunto tão importante. Obrigada a você, Roberta, pelo espaço. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.